Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 849 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades. E já curte, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida e nos marca, tá? Para todo mundo saber que você está nos ouvindo. Então, parafraseando a Virgínia, que Deus abençoe a nossa audiência e bora para cima. Primeiro julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o termo inicial do recomeço do respectivo prazo é a data do último ato praticado no processo e não a do seu ajuizamento. Então, o caso concreto trata de uma ação cautelar de protesto. Professor, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Gente, uma ação cautelar de protesto, como o nome já diz, né, é uma ação cautelar que tem por objetivo ou interromper a prescrição ou constituir o devedor in mora conforme o caso. Então imagina, por exemplo, que você tem uma verba que você precisa propor uma ação para cobrar, mas já está em vias de prescrever, e aí você, ao invés de propor a ação, por algum motivo que você ainda não tem como propor a ação, mas você quer tão somente interromper essa prescrição. Aí, gente, o artigo 202 do Código Civil traz várias possibilidades, né? Então, por exemplo, se fosse a ação proposta, o despacho do juiz que ordena a citação, mesmo que seja um juiz incompetente, esse despacho tem o condão de interromper. Mas temos também outras possibilidades, não é? Então, por exemplo, protesto, nós temos algum ato judicial que constitua o devedor in mora, algum ato inequívoco, ainda que extrajudicial, no qual esse devedor reconheça o direito, enfim, nós temos essas possibilidades. E aí essa ação cautelar de protesto judicial vai ter exatamente esse objetivo. Mas aí qual é a dúvida que surge aqui? Imagina, nós temos uma ação cautelar de protesto. Eu propus essa ação hoje. O que vai acontecer? O réu vai ter que ser citado, depois nós vamos ter que ter uma decisão judicial até esse processo transitar em julgado. Não é isso? Com certeza. Aí vem a pergunta. Interrompeu. Quando é que reinicia o prazo prescricional? Vai reiniciar na data da propositura da ação cautelar de protesto ou vai reiniciar tão somente após o último ato praticado nesse processo cautelar de protesto judicial? Gente, a resposta é que só reinicia após o último ato praticado no processo, beleza? Então, é esse o ponto, tá? Não é na propositura, é tão somente depois do último ato processual nessa ação cautelar de protesto judicial. Então, como é que ficou o destaque? Uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o termo inicial do recomeço do respectivo prazo é a data do último ato praticado no processo e não a do seu ajuizamento. Seguindo em frente, julgado da segunda turma do STJ, foi inserido no Código Florestal o destaque da seguinte forma: para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia e ao abastecimento público que foram registradas ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP 216667 de 2001, a faixa da área de preservação permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o artigo 62 do Código Florestal apenas para consolidar, dar por regularizadas, né, ou seja, as ocupações antrópicas pré-existentes a 22 de 7 de 2008. Gente, olha só que situação, não é? Lá em 2001, nós tivemos uma medida provisória, a MP 216667,
que alterou o Código Florestal que então estava vigente, que era o Código Florestal lá de 1965, trazendo ali algumas exceções à proteção ambiental nas áreas de preservação permanente. Beleza. E aí o que acontece? Depois veio o Código Florestal de 2012. Esse Código Florestal trouxe a disciplina acerca do tema, área de preservação permanente, mas trouxe também uma regra de transição, lá no artigo 62, que visava o quê? Consolidar aquelas áreas ocupadas que são pré-existentes a 22/7/2008, que foi o marco temporal eleito pelo Código Florestal para ter como consolidadas aquelas áreas. Mas veja só o caso concreto, né? No caso concreto, foi uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, onde se visava uma responsabilização por uma ocupação de área de preservação permanente no entorno de uma usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, lá no município de Populina, São Paulo. E aí olha só o tamanho da treta. Esses imóveis foram adquiridos em 1997, então antes da MP 216667 de 2001, mas as edificações só foram realizadas após 2008. E com um detalhe, no licenciamento ambiental dessa usina hidrelétrica, havia a determinação de qual tinha que ser a faixa da área de preservação permanente. Mas acontece que depois de 2008, ou seja, depois da data que é tida como um marco para a consolidação daquelas ocupações pré-existentes, foram edificadas casas nessa área, que estava então na área de preservação permanente, conforme o licenciamento ambiental da usina hidrelétrica. E aí qual é a controvérsia? É o que se aplica então nesse caso? Se aplica aquela área de preservação permanente que está prevista lá no licenciamento ambiental, ou se aplica essa regra de transição do artigo 62 do Código Florestal. Aí, gente, qual é a resposta aqui? É que o que se aplica é a faixa prevista na licença ambiental. Por quê? Porque a regra de transição ela veio para consolidar situações que já estavam postas lá em 2008. Então, se a ocupação é posterior, essa regra de transição ela não vai poder ser aplicada. Então, o que vale é aquilo que está no licenciamento ambiental, e essa área de preservação permanente que está prevista no licenciamento tinha que ter sido atendida. Beleza, gente? Então, como é que ficou aqui o destaque? Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, que foram registradas ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP 2166 de 67, de agosto de 2001. A faixa da área de preservação permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o artigo 62 do Código Florestal apenas para consolidar as ocupações antrópicas pré-existentes a 22/7 de 2008. Seguindo em frente, próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei 9514 de 97, Lei do Sistema Financeiro e Imobiliário. Destaque da seguinte forma: nos contratos celebrados no âmbito do sistema de financiamento imobiliário, não é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ainda que expressamente pactuado. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui uma decisão que está no âmbito do sistema financeiro imobiliário. O que é isso? Onde é que está previsto o sistema financeiro imobiliário? Gente, a lei de regência aqui é a lei 9514 de 97, tá? E o que eu quero que você tenha em mente? Que no direito brasileiro a regra é a impossibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. O que é isso? Capitalização de juros. Professor, sou de humanas. Gente, capitalização de juros é o tal do juros sobre juros, ou seja, é o juros composto.
é quando você incide os juros não só sobre o montante, né, o principal, melhor dizendo, mas também sobre os juros que já foram realizados antes. Isso é possível? É. Mas a periodicidade tem que ser anual. Não é possível a periodicidade mensal, ou semanal, ou diária, enfim. No direito brasileiro, em regra, essa regra está lá na lei da usura, beleza? Tem exceção? Claro, com certeza absoluta. Quem é que pode cobrar juros com periodicidade inferior a anual no Brasil? As instituições financeiras. Então, nós temos especificamente essa previsão lá na Lei 4595 de 64. Beleza. Aí vem a pergunta. E no âmbito do sistema financeiro imobiliário, é possível? Não é, gente. Sabe por que não é possível? Porque a capitalização em periodicidade inferior a anual é uma exceção. Então, para que fosse possível, tinha que estar expressa lá na Lei 9514 de 97, que trata sobre o sistema financeiro imobiliário. E não está previsto. Só está previsto que é possível a capitalização de juros, mas não diz a periodicidade. Se não diz, então é anual. Beleza? Então, no sistema financeiro imobiliário, não é possível capitalização de juros em periodicidade inferior a anual. Mas agora eu vou fazer aqui um grande parênteses para você não confundir uma coisa com a outra. Não confunda sistema financeiro imobiliário com sistema financeiro de habitação. São dois regimes jurídicos distintos que foram criados com o objetivo de viabilizar o crédito imobiliário no Brasil, mas cada um tem condições específicas. Então, o sistema financeiro de habitação, ele está previsto na Lei 4380 de 64, ele visa prioritariamente a habitação popular e há recursos aqui, principalmente da caderneta de poupança e do FGTS. Esses recursos acabam bancando esse sistema, então muitas vezes há taxas de juros subsidiadas, né, taxas bem menores, e dentro desse sistema financeiro de habitação é possível a periodicidade mensal, porque isso está expresso lá no artigo 15A da Lei 4380 de 64. Então é perfeitamente possível, tá previsto na lei de forma expressa. Já no sistema financeiro imobiliário, aqui nós temos, não é, um sistema onde há uma maior liberdade contratual com as instituições financeiras, são imóveis normalmente de maior valor. A lógica aqui é diferente, né? Já não é uma função social tão clara, né, tão forte, como lá no sistema financeiro de habitação, onde se fala aqui em habitação popular. E aqui não há essa previsão. Então, ainda que haja uma cláusula expressa no contrato, determinando a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, mesmo assim não é possível, tá? Tem que ser, no mínimo, anual. Então, coloque isso daí na cabeça e no coração, tá? Porque realmente pode ficar um pouco confuso, porque você pensa, professor, mas no sistema financeiro de habitação, trata de habitação popular, então aqui é que tinha que ser melhor para quem está financiando, não é? Era, de fato. Faria muito sentido se aqui também não pudesse ser a capitalização mensal. Mas assim, realmente aqui já temos taxas de juros bem menores, né? Então eu posso dizer um exemplo desse mês de maio de 2025, que eu vi simulações da Caixa Econômica Federal nos dois sistemas. E enquanto um imóvel que estava no sistema financeiro de habitação saía ali mais ou menos com a taxa de 5,5% ao ano, então uma taxa maravilhosa, né? Excelente. Quando passava-se para o sistema financeiro imobiliário, aí já se está praticando uma taxa mais ou menos de 11%. Então, mais ou menos o dobro, né? Por outro lado, aqui no sistema financeiro de habitação, vai ser possível a capitalização mensal, enquanto no sistema financeiro imobiliário, a capitalização vai ter que ser no mínimo anual. Beleza, gente? Então, como é que ficou o destaque do julgado? Nos contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro imobiliário, não é possível
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ainda que expressamente pactuada. Próximo julgado é bem importante, tá? Porque foi um julgado que trouxe uma decisão inédita no âmbito do STJ. Foi inserido na Lei 6015 de 73, Lei de Registros Públicos, e o destaque ficou da seguinte forma: deve ser reconhecido o direito ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa transgênera não binária de autodeterminar-se, possibilitando a retificação do registro civil para que conste gênero neutro. Gente, olha só que interessante. Que é possível que a pessoa realize a mudança do seu sexo no registro de nascimento. Isso daí já é algo mais do que batido, né? Inclusive tem resolução do CNJ disciplinando essa possibilidade, inclusive diretamente no cartório, né? A pessoa vai até o cartório, independentemente de ter realizado ou não uma cirurgia de transgenitalização, ela pode modificar o seu gênero. Então, ela tem um gênero biológico masculino, mas ela modifica para o gênero feminino. Beleza, isso daí está mais do que batido, não é? Mas o que o STJ decidiu aqui? Que essa pessoa que ela é não binária e que ela não se identifica nem como homem, nem como mulher, ela pode modificar o seu registro civil para que conste gênero neutro. Olha só que interessante, né? Que avanço jurisprudencial. Então, nesse ponto, é uma decisão que pode se chamar de inovadora, tá? Então, é possível que a pessoa retifique seu registro civil para constar gênero neutro. Então, como é que ficou o destaque do julgado? Deve ser reconhecido o direito ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa transgênera não binária de se autodeterminar, possibilitando-se a retificação do registro civil para que conste gênero neutro. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 9279 de 96, Lei da Propriedade Industrial, e o destaque ficou da seguinte forma: o desvio de clientela durante a vigência do contrato de trabalho configura concorrência desleal, mas não se estende ao período posterior à despedida dos empregados, na ausência de cláusula de não concorrência ou de outra condição legal ou contratualmente prevista. Então, primeiro, tratamos aqui da concorrência desleal, que inclusive é um crime. Está lá no artigo 95, inciso 3 da Lei 9579 de 96. Constitui crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. Então imagina que uma situação, imagina que o Zezinho é marceneiro. E aí, a empresa em que o Zezinho trabalha foi contratada para executar alguns móveis planejados na casa da Mariazinha. Aí imagina que o Zezinho chega lá e diz: Mariazinha, você devia fazer aqui também esse outro móvel, mas não faça com essa empresa não, essa empresa é careira, faça aqui direto comigo que eu resolvo, eu faço para você. O que ele está fazendo? Ele está desviando a clientela que é da empresa que ele trabalha para ele próprio. Isso é crime, tá, gente? Isso é crime de concorrência desleal. E não preciso nem dizer também, não é, que é causa suficiente para uma demissão por justa causa. Está lá no artigo 482, inciso C da CLT, por uma quebra de confiança, não é? Realmente a pessoa está se utilizando do espaço que ela ocupa naquele momento por conta da empresa para desviar a clientela para ela própria. Então, realmente, isso daí não pode, né? É crime. Agora, imagina uma situação um pouquinho diferente. Imagina que o Zezinho foi demitido dessa empresa, depois ele passou a trabalhar em uma outra empresa, e aí, depois que ele estava trabalhando nessa outra empresa, aí ele lembrou: rapaz, a Mariazinha tinha ali um espaço que cabia os móveis, será que ela não tem interesse de fazer agora? Aí ele vai até lá e diz: Mariazinha, tudo bem?
Você não tem interesse de executar esses móveis? Eu estou trabalhando aqui em outra empresa agora, executa com a gente. E aí a Mariazinha diz, beleza, bora. Faz ali o contrato e executa com essa outra empresa, com a segunda empresa, né? Aí eu pergunto, nesse caso, o Zezinho praticou o crime de concorrência desleal? Gente, olha só. Nesse caso, não. Por quê? Porque esse dever de lealdade, ele está restrito à vigência do contrato. Depois disso, o que há é uma liberdade profissional e uma livre concorrência, não é? E aí, no caso concreto, tá, gente? Isso daqui poderia mudar drasticamente o resultado. No caso concreto, o Zezinho não assinou junto à empresa nenhuma cláusula de não concorrência, né, em período posterior. Então, esse foi um aspecto que foi levado em consideração para determinar que o Zezinho, ele não tinha um dever de lealdade com a empresa que ele trabalhou anteriormente. Então, ele poderia sim, não é, utilizar da expertise que ele adquiriu enquanto trabalhou naquela primeira empresa, já que, enfim, conhecimento que ele adquiriu é dele, para posteriormente trabalhar e exercer, não é, esse trabalho dele, o ofício dele, e aí não haveria um problema. Mas, gente, um ponto, tá? No caso concreto, entendeu-se que não houve aqui uma quebra do sigilo profissional, então a quebra daquela relação de confidencialidade. Porque realmente, imagina que a pessoa é demitida e ela aproveita que está sendo demitida para roubar, né, subtrair o banco de dados da empresa e aí chega na outra empresa e começa a ligar nos clientes. Não, aí, calma aí, né? Não se pode confundir o que é know-how, o que é conhecimento técnico que a pessoa adquire durante o período em que ela está trabalhando, que é natural, né? A pessoa está ali trabalhando no ramo. Ela aprende como é que o ramo funciona, enfim. Não se pode confundir isso com a violação de um sigilo profissional. Ou mesmo, né, nesse caso concreto, segundo o que eu falei, com roubo de banco de dados, pelo amor de Deus. São duas situações muito diferentes, tá? Aí, realmente, em uma situação como essa, eu tenho certeza que a decisão seria diferente. Mas nesse caso concreto, não houve utilização de informação confidencial protegida ou de nenhum meio fraudulento. É porque realmente, né, a pessoa ela saiu de uma empresa, ela adquiriu um know-how ali naquele período e ela já sabia mais ou menos o caminho das pedras, onde é que estavam ali as empresas do setor, tá? No caso concreto de verdade aqui, era um caso sobre indústria farmacêutica, né? Um vendedor que saiu de uma distribuidora para outra e nessa outra ele acabou, não é, atendendo clientes que eram da distribuidora antiga. Isso entendeu que ele não violou nenhum dever de sigilo, ele não praticou nenhum tipo de fraude, foi simplesmente uma atuação dentro do know-how que ele adquiriu durante o período que ele trabalhou. Então, tudo certo. Então, como é que ficou aqui o destaque? O desvio de clientela durante a vigência do contrato de trabalho configura concorrência desleal, mas não se estende ao período posterior à despedida dos empregados, na ausência de cláusula de não concorrência ou outra condição legal ou contratualmente prevista. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial e bem rápido também. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que vai te dar acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura com tudo que você precisa para o estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência, com material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com você aqui em formato de áudio. Então só tem vantagem, um valor super acessível. Vem fazer parte que eu te aguardo e vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. E a palavra da sorte hoje, para eu saber que você está me ouvindo e que eu não estou aqui conversando sozinho até agora, porque, pelo amor de Deus, gente, dá essa força aí para nós. Então, para eu saber que você está me ouvindo, digita nos comentários aprovação. Essa é a palavra da sorte de hoje, a aprovação nos comentários, e faz uma frase esperta aí também, se você tiver alguma criatividade sobrando, então vai só aprovação mesmo, que eu já sei que você está me ouvindo. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o pronunciamento judicial
que corrige de ofício o valor da causa não está sujeito ao recurso de agravo de instrumento, seja porque a decisão não consta expressamente no rol do artigo 1015 do CPC, seja porque não há urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação em momento posterior. Gente, existia um debate, não é, sobre a natureza desse rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que trata sobre aquelas decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. E aí se dizia, é exemplificativo, não, é taxativo. E aí chegou a ministra Nancy Andrighi e disse, calma aí que eu vou acabar com essa polêmica. Esse rol é de taxatividade mitigada. Mas o que raios é taxatividade mitigada, gente? É muito simples. É assim, ó, olha, o rol é taxativo, mas se houver alguma urgência decorrente da inutilidade na não apresentação imediata do recurso, aí você pode apresentar o recurso. Então, é um rol taxativo, mas se houver um risco de inutilidade dessa não impugnação imediata da decisão, aí vai ser possível impugnar. É isso, né? O tal do rol de taxatividade mitigada está lá no tema repetitivo 988 do STJ. Tudo certinho, né? Aí vem a pergunta. Imagina que a Mariazinha propôs uma ação e disse que o valor da causa é R$200. E aí o juiz, de ofício, percebeu que não. Que ali o valor da cobrança era R$80 mil. E aí, de ofício, já corrige o valor da causa. Aí a Mariazinha fica maluca, né? Porque ela, meu Deus, agora eu vou ter que juntar aqui custas num valor bem elevado. Realmente isso aqui dói no coração e no bolso, né? Mas enfim, aí vem a pergunta. Ela pode impugnar essa decisão do juiz por meio de agravo de instrumento? Gente, o STJ decidiu que não. Que maldade com o bolso da Mariazinha, né? Ela não pode, porque se entendeu que essa decisão não está no rol do artigo 1015 do CPC e que não há uma urgência decorrente da inutilidade dessa não interposição imediata do recurso. E aí, quando é que ela vai discutir isso? Lá na apelação, não é? Por quê? Porque não há uma preclusão. Então, vai ser discutido na apelação. Antigamente, lá no tempo dos maias e dos astecas, lá no CPC de 73, existia um negócio chamado agravo retido. Né? Para que servia? Para evitar a preclusão da matéria. Então a pessoa via assim, não é urgente, eu vou analisar isso aqui só na apelação, mas tinha que dizer assim, ei juiz, eu estou vendo, viu o que tu fez aqui? Não podia não. Agravo retido para você saber que eu vou tratar esse ponto lá na apelação. Então é só tipo assim, ó, tá, tô olhando, viu? Não deixa precluir não. Hoje isso não é necessário, né? Não existe mais o agravo retido, então aquele tema que não poderia ser impugnado por agravo de instrumento, ele não preclui. Você pode simplesmente impugnar lá na sua apelação e está tudo certinho, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O pronunciamento judicial que corrige de ofício o valor da causa não está sujeito ao recurso de agravo de instrumento, seja porque a decisão não consta expressamente no rol do artigo 1015 do CPC, seja porque não há urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação em momento posterior. Gente, só um ponto que eu esqueci de dizer, um dos argumentos aqui do recorrente era que, como é possível você apresentar o agravo de instrumento contra a decisão que nega a gratuidade judiciária, também seria possível aqui nesse caso, mas não, né? Não é uma decisão que nega a gratuidade judiciária, que essa sim estaria no rol do artigo 1015. Então, são duas coisas diferentes, beleza? Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Porque já estamos com quase 30 minutos, mas já voltamos de imediato com a parte 2. E você não vai nem beber água, não. Fique aí, porque senão eu sei que você não volta, que eu lhe conheço. Fique aí que eu já estou de volta de imediato.